Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, dia abençoado para você, que Deus te ajude, que Deus te proteja, guie teus caminhos, te ilumine. E quando a gente fala de Deus que ilumina, a gente só pode agradecer por todos os dons e todas as graças dessa luz do céu que vem iluminar os nossos caminhos. Então quero agradecer hoje muito especialmente a você que me escuta pelo Spotify. Fiquei muito feliz, 11 mil, né, seguidores inscritos no Spotify. É um número muito significativo, que me honra muito, me engrandece muito, né? Então a gente está aí multicanais, né? Pelo menos no YouTube, no Spotify com certeza, e chegando a tanta gente, né? Tanta gente. Então eu louvo a Deus por isso. E no YouTube, no Spotify, cada um que me escuta num canal que mais se identifica, numa forma que mais se identifica. Então só posso louvar a Deus por isso. E nesse louvor eu clamo o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, nos ajudando a escutar, a ler, a meditar, a refletir, a contemplar, a rezar a palavra de Deus. Clamo ao Espírito Santo que venha sobre este momento, armando a sua tenda de amor, de misericórdia. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça da tua presença, a graça da tua força, da tua luz, do teu discernimento, da tua inspiração, completando o Divino Espírito que falta em nós, regando o que está seco, enternecendo o que está duro, amorizando a nossa vida, para que o terreno do nosso coração possa ser de fato terreno bom para acolher a semente sempre perfeita da palavra. Vinde, Espírito Santo, dai-nos de ti, é o que nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que foi justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por quê? Estais aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fico lendo, refletindo essa palavra, meu irmão, minha irmã, e fico pensando que se a gente não fizer uma conversão do nosso lugar social, e essa expressão eu vi há muitos anos atrás, de Gisa Maia, a gente não vai compreender as coisas de Deus.
se a gente não fizer uma conversão, não tiver uma inversão dos valores do mundo, a gente não entra na dinâmica do reino. A reclamação daqueles que foram contratados por primeiro é muito a reclamação nossa. Qualquer um de nós também reclamaríamos por esse tratamento. Imagina trabalhar 8 horas e ganhar o mesmo de quem trabalhou uma. Não tem sentido nenhum. Que sentido há nisso? O reino dos céus não tem sentido nenhum. Se for enxergado segundo uma lógica, segundo um jeito de ser da gente. Ou a gente coloca os óculos, a lente da fé, ou a gente coloca a dinâmica, a perspectiva, ou a gente entra na dinâmica do evangelho, ou a gente nunca vai entender as coisas do reino. Como é? Como é que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Onde pode ser isso? Que lógica é essa? Não tem lógica. Não tem lógica. É a lógica do evangelho. É a lógica do jeito de ser de Jesus Cristo. E ou a gente entra nesse diapasão, ou a gente entra nessa dinâmica, nessa perspectiva, nesse jeito de ver o mundo, ou a gente vai ficar sempre, vou usar uma expressão assim bem do jovem, vai ficar sempre boiando nas coisas de Deus. Né? Não vai entrar, não vai mergulhar no essencial. Tudo que a gente precisa é inverter as nossas dinâmicas. O poder é o serviço. O primeiro é o último. O maior é o menor. E assim a gente vai entendendo tudo que Jesus falou e viveu durante toda a sua vida, porque na derrota da cruz ele foi vitorioso. E ao colocar a criança no centro e dizer quem não tiver coração de criança não entra no reino dos céus, ele estava dizendo quem não tiver coração de não contado não entra no reino dos céus. Então essa toda a alma, todo o espírito do evangelho, todo o espírito, a alma, a essência do anúncio da boa nova de Jesus Cristo está sustentada na contramão da lógica do mundo. E a gente precisa entrar nessa contramão para entrar na mão do evangelho. Então vamos pedir hoje a Jesus essa graça, viu? A graça de se fazer último, a graça de se compreender último, não para ser primeiro, não numa perspectiva de troca, mas simplesmente porque esse é o lugar dos prediletos do reino, mas sobretudo a graça de enxergar os últimos, a graça de enxergar quem ninguém enxerga, de ouvir quem ninguém ouve, de escutar quem ninguém ouve, a graça de dar uma atenção privilegiada aos últimos do nosso mundo, porque eles são os primeiros no reino de Deus. Que assim seja e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.